Então, se a gente for ver, as ferramentas de IA, em 2 anos e meio, estão evoluindo a 1000 por hora. E nós, humanos, a gente demora para entender o que está acontecendo. Então, as pessoas não devem ficar preocupadas. Nossa, eu estou muito fora. Não, é só ter curiosidade. A curiosidade vai te levar ao aprendizado. E cada um tem o seu tempo. Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Esse é o nosso 8º episódio do programa Óbvio, Mas Nem Tanto. Um canal de compartilhamento de conteúdo onde nós abordaremos de forma profissional, mas descontraída, assuntos sobre gestão, liderança, inovação e vendas. Eu sou Wagner Ferrarese e o nosso convidado de hoje apareceu recentemente no ranking da Favicon como um dos 10 maiores influenciadores de inteligência artificial no Instagram. Ele também é fundador do portal Busca IA e do Oi Robô. É professor do curso de MBA da PUC do Paraná, no curso de Inteligência Artificial, Tecnologia, com ênfase em negócios. É palestrante, é consultor e é mentor. Seja muito bem-vindo, meu amigo Gustavo Melles. Obrigado pela presença, uma honra recebê-lo aqui no nosso programa. Ô Wagner, a honra é minha. Obrigado pelo convite. E obrigado por estar andando do seu lado, né? A gente vem fazendo vários projetos juntos e inovando junto, né? Isso que é o mais interessante. Nós falaremos sobre isso, mas o assunto que você vem tratando hoje não tem como a gente fugir muito de uma conexão. E daí, desde que fui assistir, né? Fui seu aluno, assisti um curso seu, uma palestra sua em um evento em São Paulo, e a gente veio discorrendo em relação a isso. Você participou conosco em um dos nossos eventos lá no Five, daí acabou dando muita conexão de ideias, de projetos. Já tivemos alguns projetos em parceria e temos conversado muito, né? A gente troca muita informação. Mas o Gustavo Melles de hoje, ou Gus, como eu costumo chamar, como boa parte do mercado te conhece, trabalha hoje e é um influenciador, é um consultor sobre inteligência artificial. E nem sempre foi assim, você é um profissional de marketing. Fala um pouquinho de como que foi essa transição, qual foi o gatilho, quais foram as motivações causadas, né, desse efeito colateral de uma disrupção tão forte, para que você tivesse uma migração, inclusive, de carreira. Não que não se conecte, né, com o marketing, né, você tem ali uma conexão, mas como que foi essa transição, qual foi o gatilho? Onde você percebeu que era o momento dessa mudança? Sim, eu venho do marketing, eu me formei em comunicação e sou profissional de marketing há 25 anos. Não tenho como deixar de ser, né? É o meu DNA. E o que aconteceu? Eu tive agência em São Paulo, tive agência em Londrina, no Paraná. Hoje eu moro em Londrina, no Paraná. E a palavra correta é que eu fiquei meio desgostoso da comunicação. Verdade. Fui cansando do modelo de negócio agência de publicidade. E tive a oportunidade, eu fui convidado há uns 6, 7 anos atrás, para ser diretor do Founder Institute, que é a maior aceleradora de startups do mundo, no Paraná. E eu conhecia a metodologia de startup, mas não estava presente no meu dia a dia. Na hora que eu conheci a metodologia das startups, de como acelerar modelos de negócio rápido, errando rápido, acertando, crescendo cada vez mais, isso mudou a minha forma de pensar. Você sabe que assim, né? Eu não sabia que você tinha esse histórico com startup também. Embora o seu modelo de negócio e modelo de pensar é muito parecido, mas eu não sabia que você tinha tido essa fase de startup. Não. Então, isso mudou demais porque ele é complementar ao modelo de negócio agência de publicidade. Ele é totalmente diferente, ele é muito mais inovador, né? E com isso eu tive a oportunidade de fazer mentoria na área de marketing para algumas startups. E trabalhei em empresas e foi trabalhando numa empresa na Upper, que os sócios é o Walter Longo e o Flávio Tavares. Eu entrei como marketing e virei produto lá dentro, gestor de produto. Mudou a chavinha total. Eu já comprei produto de vocês, eu na Upper já fui cliente da mentoria que teve, no meio da pandemia teve uma mentoria que era pela Upper e Que interessante. Eu fui aluno dessa mentoria de vocês. E dentro da Upper eu tive a oportunidade de começar a dar aula. Que legal. Começar a fazer palestra, começar a fazer workshop, que era um desejo que eu tinha, mas tinha medo. A palavra certa é medo, né? Não tem como
eu tinha receio. Você se sentia muito seguro no que você fazia antes, né? Então, E receio de compartilhar o meu conhecimento. Mas a Upper me despertou isso com influência total do Walter e do Flávio. E foi super bacana. Na época a gente estava falando muito sobre metaverso. Eu fiz um lançamento de um curso, vendemos super bem. era Escola Metaverso? Escola do Metaverso. A gente virou referência no Também- mercado com a também Escola do assisti. Metaverso. E depois chegou IA, né, após o lançamento do ChatGPT. Viramos a chavinha, começamos a falar de IA e eu acelerei. Já tem mais de 3 anos que eu estou imerso 100% em inteligência artificial de uma forma prática. Eu, por não ter formação de desenvolvedor, né, de tecnologia, eu sempre fui apaixonado por inovação, por tecnologia, mas de forma prática. Perfeito. Então, é uma visão bacana que eu tenho sobre inteligência artificial. E talvez a popularização, né, da inteligência artificial é justamente por isso, porque ela ficou mais amigável. Você não precisa mais ser programador para você lidar com... Antes você precisava ter muito mais conhecimento de programação, de códigos, do letramento, né, que é a palavra que é muito comum dentro do programador, mas hoje ela é muito mais amigável no diálogo, né? Você consegue operar com muito mais facilidade, na curiosidade e, obviamente, na prática, como você disse. Isso, ela é feita para o usuário, né? Se a gente for pensar. Inteligência artificial, no nosso dia a dia, está presente há muito tempo, né? Quando a gente vai no Netflix procurar um filme, o Netflix sempre teve inteligência artificial para nos indicar filmes. Quando nós vamos no iFood, ele indica o que a gente vai se alimentar, tem inteligência artificial lá há muito tempo. O que aconteceu com a chegada do ChatGPT no final de 2022, né, novembro de 2022, foi que a tecnologia saiu dos bastidores, que era a inteligência lá nos bastidores, e veio para ser a protagonista. Perfeito. Então, a partir de uma caixinha de pergunta, a gente conversa direto com a tecnologia, com a inovação. E isso é o que está mudando o jogo. A nossa total. interação com vamos dizer assim, a nossa, do ponto de vista de sociedade, com a inteligência artificial que mudou. Porque você já tinha ela sem ter essa percepção. Hoje é uma interação mais clara. Isso. Porque antes uma Amazon da vida sugere um produto para você, um Mercado Livre, ele sugere o produto para você de acordo com aquilo que a inteligência artificial por trás, embarcada ali, estruturou como interessante pro Gus, ou pro Wagner, ou pro Paulo, ou pro Rafa, seja para quem for. Mas hoje você consegue interagir mais e discutir com ela essa ideia do que ela pensou para você? Seria mais ou menos essa lógica? Hoje a gente não tem intermediário para usufruir da inteligência artificial. A gente tem uma caixinha ou um áudio que a gente conversa direto com ela. Perfeito. Então, ela tem uma memória gigantesca, né? E tá cada vez mais. Agora com o DeepSeek que chegou, O3 da OpenAI, tá pareando com a capacidade humana de pensamento. Então a gente, se for pensar muito recente, 2 anos e meio, né? Que está disponível para nós, consumidores, e já está fazendo essa revolução. Uma pergunta que eu sempre me faço, né? Imagina daqui a 6 meses, não vou nem falar. Não é um ano, daqui 5 anos, 10 anos, 20 anos. É daqui a 6 meses. Eu acredito que esse ano de 2025 vai ser o ano que a gente vai ter que repensar muitos negócios e muitas formas de trabalhar, de produzir. E aí é muito curioso porque a forma com que a gente sempre, né, nos últimos anos, a gente vem repetindo da velocidade, dos ciclos mais curtos, etc e tal. Novembro de 2022, OpenAI, ChatGPT, OpenAI do código aberto, então você consegue, várias começam a integrar, encurtou um caminho gigantesco de programação e isso vira uma velocidade incrível. Como você disse, DeepSeek recentemente surge com um diálogo de que o investimento é muito menor, trilhões de dólares apagam, desaparecem da bolsa. Como que você vê toda essa velocidade, essa transição das novas, né? Tecnologias que vão chegar, porque como você disse, daqui 6 meses talvez tudo que a gente tem hoje já seja obsoleto. Como que você faz, você enquanto profissional de inteligência artificial, para se manter o mais atualizado possível? Porque fala aqui, 100% ninguém consegue mais, eu acho que é humanamente possível. Um robô consegue, ela talvez vai conseguir. Consiga, viu? Wagner, principal coisa, curiosidade. Perfeito. Nós temos que ter curiosidade. Se você não tem curiosidade, você já ficou para trás.
Porque é a curiosidade. Você citou do Walter Longo, né? Você sabe, ele esteve conosco no 5º episódio. E ele fala, né? Eu perguntei sobre o profissional, como ele mantém relevante, ele fala do CEO. Daí ele fala, mas não é o CEO da forma com que todo mundo fala, é curiosidade, entusiasmo e otimismo. Ele fala, o cara tem que ser curioso, o cara tem que estar entusiasmado, o cara tem que ser otimista de que as coisas vão melhorar para ele buscar o melhor de fato, né? Pô, eu tenho uma metodologia que eu dou no workshop, nas palestras, que é assim, a gente tem 4 etapas para aprender inovação. Vou incluir inteligência artificial, né? Que é a primeira, curiosidade. Você tem que ser curioso. Depois, com a curiosidade, você vai aprender algumas ferramentas. Se emocione com a utilização dessa ferramenta. Primeira vez que eu usei ChatGPT, você põe lá um textinho, ele cria uma história, né? Em cima de um texto. Fala, nossa, que tem um livro lançado disso também. Eu fiz um livro. Em 45 minutos, né? Foi isso. Quando a gente faz uma imagem, numa ferramenta de imagem, nossa, olha isso que ela está fazendo. Quando ela resolve um problema para a gente sempre se surpreende. Então, curiosidade, deixa se surpreender, deixa a emoção vir. Veio a emoção, compartilha com os amigos, compartilha no trabalho, com a avó, com a tia. Por quê? Isso vai trazendo para a gente confiança na ferramenta. Depois, coloca na prática. O que eu estava brincando em casa, leva para a empresa, leva para o CNPJ e tenta mudar a forma que você pensa e trabalha. Vai dar certo. Se a gente, num time, né, de 50 colaboradores numa empresa, se todo mundo pensar dessa forma, em 6 meses a empresa vira outra empresa. Pense uma empresa com o IA, né? Não é muito mais inovadora. E depois que você testou, você transforma, vira regra. Ó, testamos, deu certo, aquilo que era uma brincadeira, testamos, deu certo. Vamos colocar agora, da agora para frente é assim que a gente trabalha. Vira processo. Aí vira grana. Pode ser grana em dinheiro mesmo ou grana em tempo. Ou em né? valor de mercado. Ou em valor de ou mercado. Em transformação, tudo isso. Você diz, né, que então é curiosidade, emoção, prática, e aí a validação, a realização a transformação. A transformação. Sem sombra de dúvida, a inteligência artificial hoje é a principal alavanca quando se fala de inovação, de tecnologia, de transformação. Já dá pra gente separar o que é poeira, o que é tempestade, o que é sensação, que é alguma coisa que aconteceu, e o que realmente vai acontecer e inevitavelmente não. Já pode cravar como uma transformação? Estou começando a ter essa visão agora. No começo do ano passado, a gente estava na educação. Na hora que eu ia dar uma palestra, na hora que eu ia dar um workshop, as pessoas estavam com receio o que é inteligência artificial. E aí eu tinha uma barreira para explicar o que era, o que viria a ser. Perfeito. Do meio do ano passado para cá, as empresas começaram a querer saber assim, o que esse negócio de inteligência artificial pode transformar o meu negócio. Perfeito. Opa, já começou a ficar mais palpável. Esse ano, o que os CNPJs estão procurando? O que isso aí vai mudar no meu negócio agora? Como que a aplicação dele me transforma meu dia a dia. Por isso, e uma coisa muito palpável, são os agentes de IA, que a gente está ouvindo falar demais, né? Que os agentes de IA, ele é uma forma que a inteligência artificial chega na indústria, no mercado, muito certeiro, né? E palpável. Você enxerga ele trabalhando, você enxerga ele te trazendo resultado. Você substitui o que te tomava tempo por eles. Eles resolvem Isso. muito esse problema, né? Eu vi algumas situações, nós vamos falar um pouquinho mais pra frente deles também, mas... então, primeiro nós tivemos uma quebra de paradigma e depois nós tivemos um entendimento do como que isso, de certa forma, vem para uma aplicação e qual o problema que ele está resolvendo. Sim. Mais ou menos o lançamento de um produto. Só que dentro de uma operação, Isso. uma linha de lançamento de produto, o que esse produto é, como que ele funciona, etc e tal. Como que eu posso enxergar ele no meu dia a dia, o que ele vai me resolver de problema. Como qualquer outra transição de inserção de comportamento. Isso. E um ponto que a gente tem que levantar é que nós, humanos, a gente demora para aprimorar virar nossas chavinhas, né? E a tecnologia não. Então, se a gente for ver, as ferramentas de IA, em 2 anos e meio, estão evoluindo a 1000 por hora. Perfeito. E nós, humanos, a gente demora para entender o que está acontecendo. Então, as pessoas não devem ficar preocupadas. Nossa, eu estou muito fora. Não, é só ter curiosidade.
a curiosidade vai te levar ao aprendizado. E cada um tem o seu tempo, né? Eu tenho até um slide na minha palestra que eu mostro assim, o Homem das Cavernas, e depois dele, a máquina de fazer livro manual, né? Assim, a gráfica impressa, sem ser digital. Se fosse pertinho um do outro, o Homem das Cavernas se comunicava, né, lá na rocha com desenho. Se isso fosse próximo, ele não é próximo porque a gente não tinha a tecnologia. Tinha inovação, não tinha né? um meio, vamos dizer assim. E aí, o Homem das Cavernas, se ele não se aprimorasse para aprender a mexer naquela máquina, ele perdia a função dele. Da máquina impressa manual para a digital, se o rapaz que trabalhava nela não aprendeu a trabalhar na digital, perdeu a função. Chegaram os computadores. E dificilmente também você pularia uma etapa, né? Não pula. Você precisa passar por essa etapa para a evolução. Chegaram os computadores. Se essa pessoa não evoluiu, perde a função. Chegou a rede social. Eu falo assim, as pessoas não precisam de estar nas redes sociais. Muitas pessoas não querem, mas elas precisam compreender a linguagem das redes sociais. Porque a nossa linguagem hoje, se você não compreende, você perde a sua função. Isso é muito... E agora chegou a IA. Se você não compreender o que a IA faz, onde ela pode te levar, como ela pode acelerar processos, você vai perder a sua função. Então não é só por causa da IA, foi assim a evolução da comunicação humana. Eu, outro dia, participando de um curso, de um evento que eu fiz, uma imersão, e tiveram duas frases que eu achei muito interessante em relação a essa transformação, né? Tinha uma palestra específica falando de inteligência artificial, uma aula, não era nem uma palestra, era um curso mesmo, e ele usou a frase, foi o Chris Cruel, ele disse a frase assim, parece mágica até que a gente descobre como funciona. Porque você, nossa, mas como esse negócio sai? Quando você vê a base por trás, você vai entender que é a lógica da rede social, você começa a entender como as coisas funcionam. E uma outra coisa que me chamou muita atenção, ele falou, por muito tempo, gerar dados era uma dificuldade. Hoje o gargalo nas empresas vão ser os seres humanos, porque o dado está sendo gerado por tudo aquilo que é tecnologia, muito mais rápido, então você tem muita informação e você precisa aprender a lidar com essa informação para tomar decisões. Se eu olho para o mercado numa avaliação de escala e tempo, ou impacto e tempo, tem algum setor em específico? Daí vamos falar de setor, pode ser a indústria, pode ser comércio, varejo, atendimento, algum setor que você acha que vai ter um impacto grande num curto espaço de tempo? Tem alguém que chama mais atenção e algum outro que vai demorar mais? Ou isso ainda... Ou todos eles vão ter um impacto numa melhor velocidade? Todos eles terão impacto. E um impacto muito breve, né? Porque assim, eu penso que muitas empresas, muitos CNPJs ainda não estão olhando para IA. Essa empresa vai ficar para trás no tempo. Se o concorrente dela estiver olhando, ele vai escalar de uma forma tão rápida, não importa qual o negócio dele, de um negócio manual a um negócio de tecnologia e inovação, que ele vai deixar o concorrente tão para trás que é perigoso esse concorrente perder a função dele, porque o outro ele vai fazer mais rápido, mais econômico, vai poder baixar o valor, né, do produto dele ou ter um lucro maior. Então, isso vai acontecer em todos os segmentos. Ele ganha eficiência operacional como um todo. Então, na verdade, o impacto ele acaba acontecendo porque quem conseguir compreender vai conseguir entregar mais rápido, mais barato, com maior comodidade e talvez com maior qualidade, porque ele vai ter mais informações. E isso parte da curiosidade. Tem uma frase do Jack Welch que dizia assim, quando até uma coisa que o pessoal fala, não, tem que ser 1% melhor a cada dia. Não, depende. Se o mercado estiver sendo 2% melhor a cada dia, 1% não serve. E aí o Jack Welch tinha uma frase que ele fala assim, quando a velocidade do que está acontecendo lá fora, eu acho que é do Jack Welch, agora eu tô com medo de dar o nome, dar o crédito para quem não é, mas eu acho que é dele. Quando a velocidade do que está acontecendo fora da sua empresa for maior do que o que está acontecendo dentro, você vai ter um problema. Porque o mundo está se transformando numa velocidade que você não está conseguindo acompanhar. Estamos falando de OpenAI, ChatGPT, etc. 3 inteligências artificiais que trabalho com farmácia, trabalho com varejo, com restaurante. 3 que com agência, com estúdio. 3 que todo mundo precisa conhecer. Wagner, eu adoro o ChatGPT, tá? É a minha principal ferramenta de IA. Eu acredito que o ChatGPT, versão gratuita dele é excelente. Tem a limitação do quanto você pode trocar de ideia ali com a IA, mas se você está trocando muita ideia é porque ela está sendo eficiente. Aí vale o investimento de $20 para ela te
Olha que coisa interessante. Acelerar pessoal. o processo. Ah, mas eles estão cobrando. Não, eles estão deixando gratuito. Se você está usando a ponto de você exceder o número de mensagens, significa que você está julgando como útil. Então, vale o investimento. Porque assim, o caro e o barato é muito relativo. Ainda que, mesmo assinado, o pago é muito barato de fato, mas o caro e o barato é muito relativo. R$5 que não te dá resultado é caríssimo. R$1.000 que te dá resultado é barato. Então, assim, a escala tá utilizando muito? Paga. Entra nessa onda. Então, vai lá. ChatGPT primeiro. ChatGPT. Por que o ChatGPT? As ferramentas internas do ChatGPT, dentro dele, quando você tem a versão paga, né? Você tem os GPTs, que você pode criar automações de IA dentro do ChatGPT para acelerar processos de uma forma muito simples, tá? Você tem a fala por voz com uma qualidade extraordinária dentro do ChatGPT, com um tempo de fala muito maior. Você tem as inovações que ele está trazendo agora. Pesquisa, o ChatGPT está muito bom e estão chegando ferramentas novas no ChatGPT. Então, quando você tem a versão oficial do ChatGPT, você tem tudo do que é melhor no mercado. Tá? Então, o ChatGPT eu gosto muito. Faz as funções muito parecidas ao Gemini do Google, né? Para quem tem Android, ele já está instalado ali, nativo. É muito bom. A versão gratuita dele é boa demais. A versão paga, melhor ainda, tá? O bom do Gemini é que ele tem um contexto de conversa muito maior do que o do ChatGPT. O vocabulário, você diz? Não. Ou onde ele busca, ou não, a base de informação? Quanto de conteúdo você pode compartilhar com a IA e ela vai processar esse conteúdo. O ChatGPT é mais ou menos 128 mil tokens. Isso dá mais ou menos um livro pequeno. Traduz esse tokens para mim, desculpa. Tem uma tokens, tradução, não? Então não é caracteres, é a forma que a IA conta dados. Então pode ser uma palavra pequena, pode ser 2 tokens para uma palavra maior. Ele pega uma imagem, ele fraciona lá em vários quadrantes, vamos dizer assim. Imagem, vamos falar de texto. Texto. Ele pega o texto e vai contando não por caracteres, mas por tokens. É a forma que ele contabiliza. Na imagem, né? A imagem também é formada por textinhos na programação. O ChatGPT tem 128 mil tokens. É mais ou menos um livro pequeno. O Gemini tem 2 milhões de tokens, é muito maior. A proporção é muito maior. Realmente. São 25 livros grandes. Como a gente pode metrificar isso aqui? Se eu compartilho conteúdo de 25 livros com o Gemini e pergunto onde está a varinha em cima da mesa, ele vai me falar, está em tal página, em tal livro, instantâneo. Imagina com os dados da sua empresa. Então, o contexto, a área de contexto do Gemini é muito grande. Então, quando você quer trocar ideia com muito conteúdo, usa o Google Gemini. Perfeito. Tá? Se for um pouco menos, usa o ChatGPT. Por isso que a gente fala que alucina. Alucina é quando você extrapola essa janela de contexto, ele começa a perder o início. Então você fala, pô, que esse cara tá loucão aí, meu, não tá me respondendo direito. Você sabe que essa questão da discussão sobre o livro, nós já vamos falar da terceira que você indica, mas da discussão sobre o livro é uma das coisas que eu mais uso. Eu leio um livro, eu tenho uma visualização, me extraio algumas informações, como o meu trabalho exige isso e é a minha fonte de alimentação. E aí eu vou lá e converso com o GPT e coloco lá e falo assim, Flavio, traz uma contextualização e dá espaço o que você achou mais interessante do livro tal de tal. Outro dia eu tenho até essa conversa, foi muito curioso porque eu coloquei, era o livro do Guiados pelo Encantamento, que é da história da Mercedes, etc e tal. Ele me respondeu sobre o Como Encantar Clientes da Disney. Eu falei, não, esse livro não é esse, é aquilo. Ele me responde super gentil. Você tem razão, Guiados pelo Encantamento. E aí ele deu um outro contexto. Então ele dá alucinada, você precisa ficar atento também, isso é importante. Mas essa conversa, esse diálogo, porque vários pontos que eu anotei, a hora que ele colocou os 10, pelo menos uns 5, não tinha me chamado a atenção. Eu falei, pô, e tem um contexto muito interessante. Então não é você substituir o seu estudo, mas é você discutir com você mesmo, você trazer para a realidade qual que é a leitura que uma outra pessoa teria que não tem o viés que eu tenho, que não tem a linha, porque eu leio aquilo, qualquer coisa que nós tomamos de decisão hoje, nós já temos uma pré-condição, ou nós já temos um viés cognitivos do um livro excepcional
do Walter Longo também, que fala dos vieses. Eu já tenho um viés de entendimento de informação que eu quero extrair. Às vezes você coloca com a frieza da inteligência artificial para ela compartilhar, ele te dá uma outra leitura que você fala, eu não tinha visto por essa Te dá uma outra visão, né? Isso é muito bacana. Impressionante. E a terceira? Uma GPT? forma que a gente pode falar de inteligência artificial também, em vez de falar de inteligência artificial, a gente falar que é uma inteligência ampliada. Se a gente Boa. pensar dessa forma, a gente amplia a nossa É capacidade uma expansão de conteúdo ali. de inteligência. Então a gente parece um polvo, né? A gente vai ter muito mais função. Uma outra ferramenta que eu estou usando muito, do Google também, chama Google Notebook LM. Ela é sensacional. Ela trabalha com caixinhas e você compartilha conteúdo com essas caixinhas e ela te libera para você estudar, ela cria questionários sobre aquele conteúdo, ela cria perguntas e respostas LM de Machine específicas. Learning, alguma coisa? Não. Você sabe? Puxa, eu não sei o LM de onde é. A curiosidade que você despertou, eu fiquei curioso. Eu falei, notebook LM... Google porque Notebook sempre é de LM. IA. E essas ferramentas, todas elas estão no buscaia.com, Legal. né? Que é o meu portal, que eu reuni ali, tem 20 e poucas ferramentas para a pessoa despertar curiosidade. Está dividida ferramentas de texto, ferramentas de imagem. Para imagem eu gosto muito do Midjourney, é uma ferramenta paga, mas ainda é a melhor, na minha consideração. Ferramentas para escritório, dentro de ferramentas para escritório tem o Notebook LM. O Notebook LM, ele é uma plataforma de aprendizado. Seria uma extensão para que você compacte informações e desenvolvimento ou não necessariamente? Eu enxergo ela assim, se você for trabalhar na sua empresa, você tem o departamento de marketing, o departamento financeiro, você faz caixinhas com conteúdos do departamento de marketing. Se você está na versão gratuita, cabem 50 conteúdos. Conteúdo pode ser um vídeo do YouTube, um site, texto, documentos. E depois, com esses conteúdos, ele condensa tudo em um único texto e você troca ideia com ele para ele te dar insights. Ele pode te ajudar, então, a condensar as informações. Então, por exemplo, pode virar uma plataforma de conhecimento ou de alinhamento de conteúdo. Eu tenho 10 pessoas no meu time, eu faço essa página do marketing, tudo que eu, enquanto diretor, enquanto líder, enquanto coordenador, entendo como interessante, eu jogo para lá, ele vai me dar um compilado daquelas ideias. Compilado de uma forma muito mais simples, ele é feito para isso. Ele é quase um mentor, um guru ali da equipe. Isso. Muito então, legal. a gente consegue fazer isso com o ChatGPT, com o Gemini, compartilhando o conteúdo, mas ali ele fica muito organizado. Eu anotei aqui o compartilhar, fácil. porque isso eu acho que é uma coisa que vale a pena a gente mergulhar. Você falou sobre colocar o livro no ChatGPT, os próprios GPTs. Fala um pouquinho desse contexto de você alimentar de informação a inteligência artificial. Porque a inteligência artificial, ela demanda de informação para que ela se torne um contexto. Fala um pouquinho disso, como que você forma, como que você enxerga esse agente ou essa inteligência artificial com essa alimentação de dados. Como que isso acontece na prática? Eu pego lá uma informação, pego um livro, eu pego um contexto, tem até gente que brinca e fala assim, dá para você ter um agente que seja uma mistura do Satya Nadella, do Jobs e do Zuckerberg. Como que funciona isso? Eu fiz eu desenvolvi uma metodologia do Francisco. Eu brinco assim, que é o estagiário Francisco. Ele está do seu lado. Se acabou de chegar na sua empresa, se você pede para ele, Francisco, eu preciso de um copo d'água, você pode pegar para mim, por favor? E ele vai lá, vai trazer o copo d'água, água quente no copo de plástico. Se você não deu o contexto para ele que você quer na sua caneca e água gelada, ele vai te trazer qualquer copo e qualquer água. Então, pensando no nome Francisco, ele virou seu íntimo, você vai chamar ele de ICO. O que é o ICO? Introdução, contexto e objetivo. Se você tiver esses 3 pilares no diálogo com uma ferramenta de IA, ela vai te entregar muito do que você quer. Perfeito. Introdução. Por favor, gostaria de um copo d'água. O contexto. A água deve ser gelada, na minha caneca. E o objetivo, que chegue aqui o mais rápido possível. Chegue em 5 minutos, porque eu tô com sede, eu preciso resolver o meu problema. Então, se você coloca... E é a forma que a gente conversa. Nós, humanos, a gente conversa com essa estrutura. Então, se a gente conversar com as ferramentas de IA da forma que a gente conversa com o humano, ela vai ser muito bacana com a gente. E aí eu
vira um desafio também, porque o principal problema das organizações é a comunicação. Eu me comunicando com o Gus, se eu não conseguir ser claro, eu não vou ter o resultado que eu espero. Com um time, eu falo, o principal problema dos times é comunicação. Eu sempre imagino que as pessoas sabem o que eu estou pensando. E não, eu tenho que ser claro. Com a inteligência artificial é a mesma coisa. Então, quanto mais contexto você der para ela, isso pode ser contexto através de matérias, de artigo, de um blog, pode ser um vídeo do YouTube, pode ser um livro, como pode ser uma escrita. Isso. Tudo isso é contexto para a inteligência artificial. Quanto mais contexto você der, melhor será a entrega dela. Perfeito. Porque ela vai ter o seu contexto, não o contexto genérico, que ela tem muito conhecimento. Se você não limita o conhecimento dela dentro do que você está procurando, ela vai te entregar qualquer coisa. E uma inteligência artificial que só o curioso, só quem vai fuçar, que descobre que não é tão popular, mas que você acha extremamente relevante. Não é nem só o curioso, é que ela é muito nova, tá dentro da versão paga do Gemini. É uma busca profunda. Tem, na hora que você vai escolher as ferramentas de IA dentro do Gemini, tem uma que chama busca profunda, pesquisa profunda. O que ela faz? Você diz para ela assim, eu preciso de encontrar os 10 maiores podcasts do Brasil, do mundo. Ela vai criar um roteiro para fazer essa pesquisa, você aprova o roteiro, ela vai demorar uns 15 minutos fazendo pesquisa no mundo inteiro, de verdade. Versão paga. Na versão paga. E ela vai te entregar isso num relatório perfeito, que a gente demoraria um time uma semana para fazer. Ela te entrega um relatório com os principais. Eu mesmo não sabia dessa. No Gemini eu não sabia disso, que interessante. A OpenAI está lançando também essa ferramenta, né? Nós estamos em fevereiro de 2025. Para não falar que a gente está atrasado, né? Eu assisti daqui um ano e falo assim, tá lançando. Pô, eu conheço isso tem 2 anos já. A OpenAI está lançando essa ferramenta muito parecida, mas o Google saiu na frente e já lançou. É busca profunda. E muda a forma da gente fazer pesquisa. É interessante você colocar isso, porque no Masterclass que você fez com a gente de inteligência artificial, eu lembro que uma das aulas, talvez na primeira ou na segunda, mas na contextualização ainda, você falou sobre as configurações ali dentro, seja dos GPTs da vida, de a profundidade da informação, a forma que vai ser, se vai ser mais complexo, mais simples. Fala um pouquinho disso, de configurar para que você aproveite melhor a ferramenta. Porque todo mundo faz o quê? Baixei na loja de aplicativo, faz uma pergunta e não... Eu lembro que tem algumas configurações que você coloca lá. Na primeira aula. É como instalar o ChatGPT nessa aula. Na ferramenta do ChatGPT, você tem uma opção em configurações, personalização, e você... Pessoal, importantíssimo, importantíssimo. Essa informação faz com que você tenha o melhor eficiência, o melhor resultado da ferramenta. Porque senão eu estou usando ela parcial. Eu estou chamando a atenção porque eu mesmo não fazia isso. E aí você consegue configurar para extrair as melhores informações. Porque o nível de resposta vai estar diferente, né? Ela fica mais íntima, ela fica mais próxima. Perfeito. No ChatGPT, você tem a opção de deixar ligado o memória, que isso já é muito legal. Talvez eu estou trocando ideia com ele, comento que eu tenho... O meu filho chama Bruno. Ele gravando na memória. Ele vai gravando na memória sobre você. Isso é muito bom. Mas se você for em configurações, tem uma opção lá, como que você quer que o ChatGPT te chame. No meu eu falo, eu quero que você me chame de Gustavo. E tem lá configurações do ChatGPT. Lá eu coloco que o nome do meu ChatGPT é Bia. Bia de busca IA. Eu dou esse nome para todas as inteligências artificiais que eu troco ideia. Então a Bia vai se tornando quase um humano para mim. Então vamos recebi alguns vídeos da Bia já. Hoje a Bia tá... Você consegue interagir com a Bia? Vamos, no próprio ChatGPT, se eu vier aqui, Fala pra gente se capta direitinho o som, tá? Oi, Bia, tudo bem? Oi, Gustavo, tudo bem sim? E com você? Eu tô ótimo. Eu tô batendo um papo no podcast, óbvio, mas nem tanto com o Wagner. O que você me diz sobre isso? Que legal, Gustavo. O podcast do Wagner é bem interessante. Sempre traz discussões relevantes e descontraídas. Tá gostando do papo? Não, tá ótimo. Imagina o que a gente tá falando. A gente tá falando de inteligência artificial. Que bacana.
Inteligência artificial é um tema super atual e cheio de possibilidades. Tem algum aspecto específico que está chamando mais a sua atenção? A transformação que ela tá acontecendo. Bia, vou te pedir um favor. Manda um beijão pra todo mundo. Claro, Gustavo. Um beijão para todo mundo aí do podcast. Continuem com esse papo incrível sobre IA. Valeu. Ah, não, mas eu não vou conseguir não fazer isso, Wagner. Bia, vamos bater um papinho com aquele mineirês bem arrastado que só você tem. Uai, Gustavo. Pois não, vamos prosear com aquele jeitinho mineiro, né? O que você manda? Ah, eu tô pensando em comer um pão de queijo agora com um cafezinho. O que você acha? Uai, não tem coisa melhor não. Um pão de queijo quentinho com um cafezinho Melhor. é bom demais da conta. Pode ir sem medo. Valeu, Bia. Um beijão. Tchau, tchau. Um beijão, Gustavo. Até mais. Tchau, tchau. Impressionante. E assim, é uma coisa que me chamou a atenção. Quando ela fala do podcast, ela usa a palavra descontraído. Que todas as apresentações... Olá, tudo bem? Chegamos ao 8º episódio do programa tal. Um bate-papo que vai falar de forma profissional, mas descontraída, ela já vai buscar no que tem, porque tem na descrição disso no canal. Então, isso é muito interessante. Eu tenho a memória ativada no meu chat GPT. Eu já troquei ideia com a Bia sobre o podcasting. Então, ela tinha o contexto do podcasting na memória dela. Isso é muito legal. E obviamente que aqui nós estamos falando de uma forma descontraída e uma brincadeira, mas isso poderia ser uma conversa de como crescer o meu canal, isso poderia ser uma conversa de como definir a estrutura de meta da minha equipe, como enfrentar um desafio qualquer conversa que você poderia ter com a Bia, Qualquer certo? conversa. A gente usou ela aqui como brincadeira de verdade, né? É para mostrar que se a gente troca ideia com as ferramentas de IA, da forma que a gente troca ideia com outro humano, ela vai nos entregar muito bem. Perfeito, muito legal. Nós estamos falando sobre entrega de dados e informações. Obviamente que todas as populares têm um cuidado, e eu acho que o maior desafio deles é justamente compliance, governança, segurança de dados, etc. e tal. Tem alguma coisa que você acha que a gente tem que ter enquanto organização, precaução, alguma inteligência artificial que apareça e que as pessoas se empolguem? Quais seriam os critérios quais são os critérios que você utiliza, vamos dizer assim, para falar, ó, dá para eu validar, dá para eu entregar a informação? Porque nós estamos falando de controle de dados, de clientes, de LGPD, tem várias situações que, obviamente, o ChatGPT se preocupa muito mais do que eu com isso, assim como o Facebook, o Instagram e qualquer outra empresa. Mas como que você enxerga isso? Existe alguma precaução que você chamaria atenção ou não? Sim, não é minha área, tá? Eu me preocupo com isso, mas antes de eu me preocupar, eu dou a preferência para a curiosidade. Então, nos meus negócios, eu sou curioso e instalo... Riscos versus impacto. Corro risco. Mas uma empresa não pode correr riscos, né? Ainda mais quando os dados são de um terceiro. Primeira coisa, vai trocar ideia com o ChatGPT? Se está na versão gratuita, vai em configurações, tem uma opção lá que você não treina a IA. Que Pessoal, é assim, importante, hein? Ó, configuração para segurança do uso da IA. você não compartilha os dados para treinamento. Na versão gratuita é default, tá ligado isso para você compartilhar os dados, mas na versão, quando você tá na versão paga, isso tá desligado. Mas confere lá, isso é uma coisa interessante, né? A gente não sabe o que a OpenAI pode fazer com os nossos dados. Quando a gente fala de ferramentas novas, DeepSeek, né? A chinesa, que chegou aí há pouco tempo. Se você for ler as regras dela, ela fala, qualquer coisa que você conversar comigo, os dados são meus. Tá lá. Então, usa como curiosidade no seu dia a dia. Para a empresa, conversa com o jurídico, procura saber com o gestor, posso instalar o DeepSeek aqui? Posso instalar essa ferramenta? Se vocês não tiverem conhecimento, dá uma pesquisada para ver até onde é seguro, tá? Utilizar, porque tudo é muito novo. As startups, né, as big techs que estão fazendo essas ferramentas, elas também estão descobrindo, estão né? descobrindo isso, né? E ó, eu acho que isso é importante porque às vezes você, enquanto proprietário, enquanto gestor, tem essa preocupação. Só que você tem 50, 10, 20, 150 pessoas no seu time e essas pessoas não têm talvez essa percepção. E aí, na boa intenção, eles vão começar a baixar, porque eu tô super cool, tô super tecnológico, vou trazer tudo que tem de novidade e vou colocar na prática. Quando eu coloco isso na prática, pode oferecer um risco para a empresa. Então é importante também essa conscientização do time.
em relação ao risco que oferece. Você vê, da DeepSeek, por exemplo, eles já dizem, eu vou utilizar seu dado. E aí, enquanto você falava, às vezes não é nem de forma intencional e maldosa, mas eu já descobri um concorrente de um cliente nosso que estava chegando na cidade através de uma conversa. Porque nós falamos assim, estamos pensando em abrir uma unidade e tal, em tal cidade. Era uma cidade vizinha. Como que você enxerga? Você lembra que no Masterclass você até fez, inclusive, com uma das clientes, uma simulação com uma farmácia. E aí nós colocamos uma situação que nós estávamos pensando em abrir, como que você avalia esse mercado, quais são os pontos que você deve... Assim, tal. Inclusive, farmácia XYZ está pensando em vir para esse mercado. Provavelmente eles tinham pesquisado coisa parecida e a inteligência artificial me comunicou que o meu concorrente estava olhando para aquele mesmo mercado. Olha, então, essa questão de não empreender que você colocou ali é muito importante para que você blinde também algumas informações. Porque não é a maldade, não é a má intenção. É a novidade, a vulnerabilidade. Assim, Wagner, esse cuidado ele tem que ser maior com empresas médias e grandes, né? Uma empresa menor... O impacto também é menor. O impacto é menor. Então, empresas grandes já tem um time pensando nisso. O Facebook teve a Meta, né? Teve problemas com isso, né? Com dados lá atrás, né? E aí você vai acabar usando já, né? Microsoft, Google, que já faz parte do seu portfólio de ferramentas. O compliance para eles já é muito importante, né? Isso. Já então, é muito relevante. Imagina, o Google tem 25, 30 anos de mercado. Lá no começo, quanto ele já apanhou, quantos processos ele já tomou. Eles não querem tomar processo por causa do Wagner, né? Agora. Não. Mas a OpenAI é uma empresa jovem. Ela está acelerando. Então, tem que trocar ideia com especialistas para saber sobre o que vale a pena compartilhar, o que não. Né? O que a gente pode compartilhar ou não. Uma outra, vamos dizer assim, leitura que eu prometi que nós voltaríamos era dos multi-agents ou dos agentes virtuais. Como que você vê? Explica um pouquinho como que é isso, a atuação. Criei um time só de agentes, né, dos multi-agents. Como que você vê essa interação e como que você vê esse ganho realmente de produtividade? Nós entramos um pouquinho nele no assunto agora há pouco. Eu prometi que nós voltaríamos. Como que você enxerga esse impacto? O que é um agente de IA, né? A gente vem do chatbot. Quando a gente conversa com a Vivo, com a TIM, digite 1 para tal coisa, digite 2 para tal coisa. Isso era um chatbot. Ele é burro, né? Ele é treinado para seguir aquela sim ou não. sequência. Se você quer mudar a sequência, ele não deixa. Que é o que irrita quando você precisa dele. A gente. Com a chegada dos agentes de IA, você tem inteligência artificial fazendo a gestão desse diálogo. Perfeito. Então, você dá um contexto para ela na hora de programar o roteiro que ela vai fazer. Você vai dar regras para ela. Eu quero que você responda até aqui e até aqui. Não fale mais, né? Não fale do meu concorrente. Você dá regras e ela vai trocar ideia. Ela vai bater um papo. Você educa ela. Ela vai bater um papo com o seu cliente no WhatsApp ou no Facebook ou no Instagram de uma forma muito humana. Inclusive entre os agentes, né? Eu vi uma situação onde tinha um departamento onde você jogava uma situação e os próprios agentes, o financeiro, o marketing, discutiam uma situação. Você pode ter um agente que você treina ele para venda, um agente financeiro, um agente de marketing, um agente de pós-venda. Pensar numa empresa. E se esse aqui, ele se limita e não tem informação, ele busca informação trocando ideia com um outro agente. E eles vão se complementando e entregando de uma forma super empática pro humano que está conversando. Muito legal. Então, a reunião da empresa que sempre dá briga do marketing, vendas, operação, dá para acontecer e dá para acontecer o almoço depois tranquilo, porque os agentes não vão ficar bravos. Eles não vão ficar, viu? Pode ficar tranquilo. Como que você vê a integração, né? Você fez o exemplo da Bia aqui participando conosco, a integração da inteligência artificial com os seres humanos. Quais os passos para que as empresas, de fato, comecem a viver isso? Porque uma coisa é, não, eu achei legal. Outra coisa é, no dia a dia, isso fazer parte desse contexto. Eu até faço uma ponte, porque todas as nossas conversas de produtos ou de projetos que nós lançamos, chega em determinado momento, surge aquela frase, você fala, peraí, deixa eu perguntar para a Bia o que ela acha. E ela, às vezes, dá contextualização muito interessante para nós, de formatação, de lançamento de produto. Como que você acha a empresa que hoje ainda não faz isso? Que ela utilize, como que eu faço para deixar de utilizar isso como recreação
e passo a utilizar uma cultura da empresa, de que a IA, ela é um complemento, ela é auxiliar, é a memória, gostei muito da inteligência ampliada da empresa. Como que você acha o que você acha que quebra esse paradigma? É seguir os 4 passos. Curiosidade, Tá. vai se emocionar com o resultado que ela vai te dar. Você vai tentar trazer E para o a emocionar prática. não é chorar, viu, pessoal? Você pode ficar feliz. Se sentir impactado. A Isso. emoção pelo impacto. Ah, meu Deus do céu, não acredito que ela fez isso. Não tem nada a Não, ver é com isso. emoção de É felicidade. emoção de surpreender, né? Sim. Ela vai te trazer para a prática, né? Você vai trazer para a prática e depois você vai transformar. É nesse transformar. Você Se colher você- o resultado, vira prática. Vira Se você cultura. tentar ir pro transformar direto, você não sabe o que fazer. Você vai ficar perdido, falando, o que essa IA pode fazer por mim? Então é importante começar lá na curiosidade. E as empresas vão começar a colocar agentes de IA. Vai ser um processo durante esse ano, durante o próximo ano. Eu estou montando uma empresa que chama Oi Robô, oirobô.com. O que ela faz? A gente vai contribuir com as empresas para elas pensarem o que É isso aí que vai ser o nosso projeto? fazer com os Nosso projeto de agentes agentes. tá Tá dentro, da do Oi Robô. Porque assim, nós temos hoje várias ferramentas que criam os agentes. Mas o cliente está em dúvida como treinar esse agente. É aí que entra o Oi Robô. Tá. A gente junto vai discutir quantos agentes a gente vai ter. Qual a base de conhecimento desse agente? Talvez estágio 1, estágio 2, estágio 3. O que eu primeiro faço? Comecei, passo para um segundo passo, para um terceiro. E como que ele vai ser? Ele é gente boa? Ele é legal? Ele é mais sisudão? É homem, mulher? Então, tudo isso tem que passar para a criação de um agente. Pensando nesse contexto, sendo um pouco mais pragmático, eu posso afirmar que se uma reunião de projeto, de transformação ou de planejamento, se o assunto não contém IA, o assunto tá errado? Tá, né? Eu acredito. Não tem como não falar mais, né? Hoje as empresas que não têm na pauta inteligência artificial ficaram lá em 2022. E vai ficar cada vez mais distante. Porque, na verdade, Muito assim, mais. não existe nenhum tipo de contraindicação, Não. né? Porque, na verdade, você consegue extrair, não, mas eu quero escrever um artigo, ela te ajuda. Eu quero fazer uma música, ele te ajuda. Eu quero fazer uma apresentação para minha diretoria, eu quero Ela te ganhar ajuda. eficiência de processo, ele ajuda. Então, Isso a gente falando, né, na parte da diversão ainda. Mas na hora na que recreação mesmo, a gente né? traz a IA para o nosso processo, ela acelera o nosso processo de uma forma, uma automação que a gente talvez nem espera num primeiro momento. E a convergência das tecnologias, eu estava vendo sobre o Vision, né, os óculos, né, de realidade ampliada. Eu não vou lembrar qual foi a empresa, mas eu vi um vídeo no YouTube onde o cara entrou no estoque de uma grande indústria, enquanto ele caminhava pelos corredores, o óculos captava a quantidade pelos materiais que estavam armazenados, já enviava informação para o marketing, que já desenvolvia com os agentes uma campanha para desovar aquilo que estava parado. Então, assim, isso aqui está parado há tanto tempo, aquilo aqui, esse estoque dá para tanto período, tem tanto de capital parado. Cara, isso é a inteligência artificial associada com um device, com algum dispositivo, no caso ali, ampliado, e que quanto tempo demoraria para alguém fazer o inventário, levantar as informações, marcar a primeira reunião, discutir a primeira reunião, montar um planejamento. Cara, o cara ganhou 3, 4 meses fácil ali. Eu estou fechando uma parceria com uma empresa que faz exatamente isso. Analisa o seu estoque, analisa a sua venda e analisa o mercado. E ele cruza todos esses dados para você ter o mínimo de estoque possível. Nossa, que animal. Isso é muito E bacana, quanto que né? vale isso, né? Vale demais, né? Vai aparecer como unicórnio. Gus, vamos lá. Se o Gus olhasse para o Gus de 18, 20 anos no início da jornada, quais conselhos você daria? Estude inteligência artificial há 20 anos atrás, imagine. Não, mas quais conselhos que você daria para o cara? Como que você olharia para o Gus com 20 anos, começando a jornada profissional, começando aquela sede, aquela ansiedade de fazer as coisas acontecerem? Estude, tenha conhecimento, seja curioso e aproveite os momentos. Eu passei por vários momentos. A chegada da internet, a chegada da monetização da internet, a chegada das startups e hoje a gente está na chegada da IA. Aproveite esses momentos.
São ciclos que, se você pega ele no comecinho, você tem oportunidades que outras pessoas não estão vendo para acelerar o seu negócio, para criar novos negócios. Então, esperto com esses momentos e não deixe passar. Então, aí entra a curiosidade. Você falou de 25 anos que você atuou, né, com marketing e todas as transições e agência. Eu sou formado em propaganda e marketing, embora não atue, nunca tive agência, nunca atuei como agência, mas eu tenho essa leitura também. Mas o que foi a transformação da comunicação, da propaganda e de tudo em 25 anos? De todos os sentidos, do politicamente correto, com o Walter nós falamos muito disso, das ferramentas, dos canais. Cara, o que eu aprendi na minha faculdade de marketing era custo por 1.000 na revista. Então, assim, não faz o mínimo sentido. E aí você disse, eu estou há 3 anos na inteligência artificial. A verdade é que quando falaram, tem um negócio diferente. Você não tem o apego, né? Não. Você, foi legal até aqui, essa jornada, obrigado, parceirão. Agora deixa eu pular no próximo vagão. A gente tem que estar no vagão mais moderno, né? Isso te mantém relevante por mais tempo. Sim, acredito. Não tenho dúvida. Isso tanto o CNPJ quanto o CPF, né? A gente tem que estar antenado, a gente tem que estar na vanguarda. Como última pergunta, você enxerga alguma coisa com toda essa bagagem que possa ser mais uma virada de chave como foi? Inteligência artificial, ou ainda tem muita coisa para descobrir nisso? Eu acho que a gente está só no começo, tenho certeza, da inteligência artificial. Ela vai mudar a forma que a gente vai pensar em muitos sentidos, né? E uma coisa muito importante hoje é todos nós pensarmos com inteligência artificial. O que é o pensar com inteligência artificial? Você ter conhecimento das ferramentas de inteligência artificial e saber conectar essas ferramentas para te trazer resultado. Então você pensa como Wagner, mas você quer fazer um texto, uma ferramenta de IA vai me ajudar. Eu quero criar uma música, antes eu não fazia música, mas eu sei que existe uma ferramenta de IA que pode me auxiliar. Eu quero fazer uma apresentação de PowerPoint em minutos, eu vou ter uma ferramenta de IA que vai me ajudar. Eu quero construir um agente, tem uma ferramenta de IA que vai me ajudar. Na hora que você tem a consciência de ferramentas de IA que vão te auxiliar, que vai ter a inteligência ampliada, isso é o pensar com IA. A gente acelera muito mais rápido e a gente fica muito mais assertivo nos nossos propósitos, né? Não é nem para a solução de problemas, é para a criação de novas criações, para a gente tem mais tempo para pensar, né? pensar. Porque antes todo mundo reclamava que não tinha tempo para pensar. Você sabendo utilizar, ou seja, qual que é o meu papel? Eu forneço contexto para a ferramenta. A ferramenta faz o papel dela, que é dentro da proposta dela, ela te entrega. Você tem mais tempo para contextualizar e para pensar naquilo que você quer. Então, com esse pensar com IA, na hora que todos nós estivermos pensando com IA, todos os processos vão estar muito mais rápidos. Eu queria até ressaltar uma coisa, duas palavras que você colocou: conhecimento e estudo. Você acompanha isso, a gente troca até alguns vídeos que uma molecada, aí eu posso falar molecada porque são moleques de 15, 14 anos, falando sobre a história de resiliência com 14 anos, mas ele tem uma história de resiliência muito forte, e falando da questão de negligenciando o estudo. Ah, não, mas não precisa do estudo. Cara, inteligência artificial, ela precisa ser alimentada. O Walter fala muito disso também. Se você não tiver uma extensão vocabular, se você não tiver uma inteligência, uma contextualização, ela não serve de nada, porque ela não vai saber te responder se você não souber dialogar. E aí coloca, não, porque eles estão achando que vai resolver tudo. Não vai. Cara, eu juro que eu às vezes eu me incomodo a ponto de falar assim, tinham que derrubar, porque não pode deixar falando tanta bobeira, mas aí entra num outro contexto, né? Gus, valeu. Muitíssimo obrigado. Muito bom. Nos vemos em alguns outros projetos, pessoal. Quem não segue ainda, Gustavo Melles com 2 L's, busca IA, que é o portal dele. Oi, robô. Vou passar a mensagem para ele deixar o recado final para vocês. Espero que tenham gostado. Gus, muitíssimo obrigado. A gente tem se falado bastante, tem se aproximado bastante profissionalmente e até como amigos em relação a projetos. Obrigado aí pela sua disponibilidade e pela sua entrega nesse 8º episódio aí do programa. Valeu, Wagner. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui compartilhando um pouco das nossas conversas com todo mundo, né? E último recado, vou reforçar a importância de todos nós pensarmos com inteligência artificial. E com isso, para te despertar a curiosidade,
dá um pulinho lá, buscaia.com. Me siga no Instagram, @gusmeles, que meu objetivo em 2025 é fazer com que eu pense com IA e fazer com que você pense com IA também. Muito bom. Obrigado, pessoal. Até uma próxima oportunidade aí.